Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, aqui na Belmonte, um canal de investidor para investidor focado no Tesouro Direto. Então, estamos em 2024, depois aí de um pequeno recesso sem mercado, mas eu ainda estou falando de 23 e hoje nós vamos mostrar os, os leilões de dezembro, vamos mostrar do ano todo de 23 e vamos ver quais prefixados e quais tesouros IPCAs os institucionais compraram mais no ano. É bem interessante isso aí. Dois recados sobre o Tesouro Direto. Hoje nos será debitado a taxa B3 do semestre, do segundo semestre. Isso a gente acompanha na área logada desse site aqui, quando a gente loga aqui em cima à direita ali. E nós temos também o pagamento do cupom de juros semestrais desses caras aqui, ó, os tesouros prefixados com juros semestrais, mas de toda. Não temos aqui a tabela do resgate, mas de toda a série. Nós temos ainda 25, 27, 29, 31 e 33, todos eles pagam no dia 1º de janeiro e 1º de julho, então hoje aí o pessoal vai estar recebendo. Bom, então vamos lá para os leilões, aqueles antes do Natal, pessoal. Tá? A gente já viu aí semana passada as possibilidades com os novos títulos dos leilões e com isso eu também vou fazer algumas considerações. Bom, Tesouro IPCA 28 antes do Natal ainda, 300 mil papéis ofertados e vendidos. Eu vou passar mais rápido aqui, tá, pessoal? Os longos 40 e 60 tiveram aí uma venda pela metade, o mercado não quis muito, taxa de 5,5, mesmo assim uma taxa boa. Selic, pessoal, aqui bastante forte. Para 29, 13 bilhões de reais. O Tesouro ofertou mais de 1 milhão de papéis, como vocês estão vendo. O mercado comprou aproximadamente 70, 80% disso. Prefixado com juros vendeu bem, pessoal. O 29, 1 milhão de papéis e o 33 vendeu 70%. E os prefixados de vencimento único, outubro desse ano, pessoal, outubro de 24, 10,24, Selic implícita 10%. Pode estar a 10% e na iminência de sofrer um novo corte para 9,75, 9,5, 9,25, não sabemos. Ou ela pode já estar abaixo de 10%, porque a Selic implícita é a mesma coisa da inflação implícita, pessoal, do prefixado. A inflação implícita é a inflação máxima que aquele prefixado aguenta para ser vantajoso. E a Selic implícita é a mesma coisa. É a Selic máxima que esse prefixado aguenta para valer a pena. Então vamos aqui ver a tabelinha do mês, da semana e do mês. Bom, na verdade eu fiz do mês porque eu achei ali que esses leilões antes do Natal não eram muito representativos. Então eu fiz aqui do mês de dezembro, pessoal, Tesouro Selic 68 bilhões, prefixados 37 bilhões. Notaram ali a escala, pessoal? 68 contra 37, muita coisa em Tesouro Selic, hein? Pré-conjuros 6 bi e PCA 7 bi. Muito perto também um do outro. Então tá aqui, pessoal, dezembro, como é que ficou a totalização? Tesouro Selic com 57%, prefixados 36%, Tesouro IPCA somente 6%. Como vocês podem ver aqui o tamanho das fatias da pizza, a fatia de prefixado com juros muito parecida com a fatia de Tesouro IPCA. Olha aqui, pessoal, 5,37 no pré com juros, 6% no IPCA com juros. É muito pouco, pessoal.
Então, ponto de vista do vendedor, do devedor, foi um mês excelente. Eles venderam a maioria de Tesouro Selic, que está caindo. Então, vão conseguir reduzir o custo da dívida. Isso é muito, muito positivo, tá? Porque o juro dessa fationa enorme aqui está caindo. Do ponto de vista dos credores, investidores institucionais, Selic ainda paga uma boa taxa, ainda tem muita margem acima da inflação. A inflação vai ser baixa, projeção deles. Eu acredito também que vai ficar ali na casa de 4%. Tá? Aliás, nós vamos trabalhar para 24 em diante, 4%, pessoal. Tá? Porque, seguindo a lógica, à medida que o efeito da Selic ainda perdura, porque leva vários meses até que aquela taxa exerça seu efeito, nós temos a progressão da queda. Isso aconteceu no ciclo de queda quando estava 14,25 para 6,5. Caiu isso, o efeito foi sendo percebido em 2015, 16 e 17 atingiu um mínimo. E 18 foi bem razoável a inflação, 19 também. Tá? Então eu trabalho com 4, tá? Só antecipando isso aí. Então, veja, isso que 4 mais 5,5 dá 9. Eles estão preferindo os prefixados, com toda a força. Certo, pessoal? Eu acho que tá. Eu acho que quem é que sai ganhando nessa queda de braço, hein? Eu acho que isso aqui, na verdade, está melhor pro devedor. Pro devedor. Claro, porque ele está devendo uma coisa que está diminuindo o juro. Você já conseguiu fazer uma dívida em que você tem uma taxa de juros e você mesmo vai derrubando essa taxa de juros? Parece totalmente absurdo isso que eu acabei de dizer, mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. Bom, vamos ver a próxima tabela. Então aqui, pessoal, nós temos ah, todo o ano de 23. Vamos ajustar aqui o ponto. Tem muita informação aqui. Então, todos os leilões de Selic aqui, eu vou descendo mais rapidinho, tá? 506 bi, olha a magnitude do negócio. Prefixados, 460 bi. Pré-conjuros, 78 bilhões de reais, pessoal. Somente no ano de 23. Tesouros e PCAs, 257 bi, bastante. Então, pessoal, olha só. 1 trilhão 303 bilhões 181 milhões 721 mil 222 reais e 15 centavos. Isso é o total de emissões do Tesouro Nacional no ano de 23. Foi divulgado recentemente que a dívida pública federal está em 6 trilhões e 300 bilhões de reais. 6,3. E então foi feita aqui uma rolagem de dívida de aproximadamente 20%. Eu acho que é um número bastante razoável, pessoal. Rolou 20%. Não vejo, não vejo grandes problemas nisso. Né? Você não precisou rolar 50% da dívida, esse tipo de coisa e tal. Não, 20%. Eu acho que está bem razoável. Né? Vamos ver aqui, pessoal. Quem ganhou, se a gente considerar prefixados separados, os principais dos conjuros, que está aqui, ó, 6%, os prefixados com juros no ano, nós teríamos a vitória do Tesouro Selic. Se a gente considerar o Selic, os prefixados em conjunto e o Selic separado, 41% para prefixados, 38% para Selic, somente 19% para IPCA. Ponto de vista do emissor da dívida. Bom,
conseguiram vender bastante Selic, na verdade 38%. A maior parte desses tesouros Selics, dessas LFTs, é para 29%, então tá super tranquilo. E a taxa está caindo. Então, muito bom para o emissor. Para o comprador de dívida, para o investidor institucional e para nós, que investimos no Tesouro Direto, para quem investe em fundos que tem por aí no mercado, que investem nos títulos públicos. Qual é a aposta aqui com essa alocação? É de pouca inflação, pessoal. De boa remuneração com o Selic e um pouquinho mais nos prefixados, porque os prefixados têm um detalhe aqui. Em 23, o prazo máximo dos prefixados era de 4 anos. E agora a gente vai ter o prefixado 30 nos leilões este ano, que é uma novidade. E eu acho que os institucionais vão comprar muito esse papel. Tenho certeza. Bom, agora, pessoal, vamos ver se é essa aba aqui. Vamos ver só os tesouros IPCAs. Como é que eles compraram, como é que eles dividiram e como é que ficou a alocação desses IPCAs. Essa é a tabela em que eu destaco aqui o vencimento, porque nós tínhamos em 23 IPCA 26, 28, 33. Então 26 e 28, parte curta da curva. 33, parte intermediária da curva. E 40, 50 e 60 como a parte longa. Certo? Estão vendo ali? Então, se a gente tomar cada prazo em si e dividir como essa tabelinha mostra, eu não sei, o desenho me pareceu um pouco errado aqui, porque, por exemplo, os longos aqui, ó, 4, 8 e 7%, a minoria. E os desenhos aqui estão muito parecidos. Eu acho que até que eu vou apagar isso aqui, porque não sei se está certo. Mas olha só, pessoal, dividindo essa curva em parte curta, 2026, IPCA 26 e 28, temos 61% das compras no curto. Olha aqui, ó, em azul. 17% em 33, que é o único prazo médio. E nos prazos longos, 20%, pessoal. A minoria, olha aqui, ó, o longo aqui, mas ainda é um pouquinho maior que o prazo médio. Não tanto quanto parece no desenho, mas quase 21% versus 17%. Então viram ali, pessoal, aquela tese de que os institucionais compram muito parte intermediária da curva, em 23 não rodou. Não foi assim. Somente 17% das vendas, tá? E nos longos, uma preferência pelo longo mais curto, que é o de 2040. Então fica também aí outra dica, quer dizer, eles sempre querem o quanto antes melhor, né? Então tá aí, pessoal. Tá 61% de IPCA em curto prazo, 26 e 28, e o grande vencedor foi o Tesouro IPCA 28, pessoal. Com 23, exatos 5 anos de vencimento. Olha aí o que o institucional gosta. E em prefixados, pessoal? Bom, prefixados, nós temos muitos prazos aqui. O primeiro deles, inclusive, foi pago durante o próprio ano de 23, que é esse aqui, ó, outubro de 23. Então, rodou, vendeu, foi pago, não saiu uma notinha na imprensa. Uma nota, pessoal. Foram 12 bilhões aqui que o Tesouro Nacional pagou. Vendeu e pagou. Pagou na verdade, um pouco mais, porque esse papel já tinha vencimentos de anos anteriores. Tá? Então pagou mais, na verdade. Mas que emitiu e pagou em 23 foram 12 bilhões. Esse é o prefixado mais curto, de 6 meses. Depois, ó, abril de 24, 22 bilhões. Outubro de 24, 9 bilhões. Abril de 25, 110 bilhões. Outubro de 25, 75 bilhões. Julho de 26 e julho de 27, os dois mais longos. Então nós temos
a divisão assim, pessoal. Que eu coloquei assim, ó. Pré seguido do ano de vencimento e 1 ou 2 é se ele vence no primeiro ou no segundo semestre, tá? E aqui causa uma surpresa bastante grande, para mim pelo menos foi, pessoal, que o pré de 6 meses, olha só que ele vendeu do total de prefixados 2%. Então o institucional, ele não gosta de pré tão curto assim, eu não sabia disso. Pré para o primeiro semestre de 24, que passou a ser o prefixado de 6 meses no segundo semestre do ano passado, 4%, quase 5%. E o de um ano. Bom, aquele era 6 meses no segundo semestre, mas era um ano no começo do ano. Então eu optei por deixá-lo em um ano. Mas é o pré mais curto. O pré de vencimento em outubro de 24, 2% também. Nada muito, nada muito interessante, né? Aí para 25, 2 anos, 40% das vendas. E para 26 e 27, 25, 2 anos. 26, 3, 27, 4. Os mais longos aqui da lista, né? 50%. Olha ali, pessoal. Então, como é que ficou? Aqui, prefixado de um ano, não chega a 10%. Prefixados de 2 anos, 40%. E os prés de 3 e 4 anos, quase 50%. Vejo que o comportamento do institucional aqui é um pouquinho diferente. No prefixado, ele vai para prazos mais longos. Então, vendo isso aqui, eu posso me arriscar aqui a fazer uma previsão que esse ano de 24, o pré-30 vai vender muito, né? Porque o pré-27 vendeu muito nos leilões, né? Vocês vejam aqui que numericamente, ó, não, foi o 26,2, 150 bilhões, e o 27, 79 bilhões. Mas dá para esperar aí bilhões, dezenas de bilhões de reais vendidos para 2030. Vamos ver aí como é que vai ser. Mas eu acho que vai vender muito. Então, nos IPCAs, pessoal, é curto. É até 5 anos, a grande preferência. Nos prefixados, dentro do seu. Lembram dos índices? O índice de prefixados, curto prazo, é até um ano, que é o IRFM 1, né? Depois tem o IRFM 1 e o IRFM total. Então, até um ano não vendeu. Não vendeu. Tá ali, ó, 10%. E o restante, mais de um ano, vendeu bem. E nos IPCAs, é 5 anos. Aí o curto, 61%. Interessante observar isso aí. Para prefixados, eles gostam de um pouquinho mais de prazo. Para IPCA, não. E Selic, eles compraram muito e sempre. Então, com aquela ideia, enquanto a inflação estiver baixando, eu estou sendo bem remunerado. E o governo consegue ir diminuindo a sua dívida, porque ele mesmo vai diminuindo o juro. É legal isso. Eu queria também fazer umas dívidas assim. Comprar umas coisas aqui para minha casa e ir reduzindo o juro assim, né? Ao longo dos anos. Tá? Brincadeira, tá, pessoal? Então é isso aí dos leilões. Esse vídeo aqui eu acho que trouxe bastante informação legal. Muita coisa aqui que eu não nem imaginava que era essa a figura, né? Porque a gente ouve muita entrevista, muita análise e tal, muitas ideias assim, mas vamos ver no dinheiro, o que que os caras estão fazendo de fato. É isso aí, pessoal. E vejam, eles compraram tudo que os institucionais compraram, que o governo rolou a dívida que está aqui, 1,3 bilhão, é dinheiro de investidores, pessoal. É dinheiro de investidores que está nos fundos dos bancões, que está nos fundos aí das casas, das corretoras, tá? É dinheiro dos brasileiros, tá? Não é o dinheiro, essa dívida aqui não é pagar juro para banqueiro, não, é para quem investe no Brasil, tá?
1 trilhão e 300, 20% da dívida pública federal, tá? Então é muito, muito, muito dinheiro e eles estão alocando dessa maneira. IPCA curtinho, prefixado mais longo, um pouco, muito Selic. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.